Jerusalém estava pulsando. Era a festa da Páscoa. Era a época de vir a Jerusalém e oferecer o sacrifício pascual. As ruas estreitas estavam cheias. No meio dos cânticos de romagem, os salmos 120 a 134, todos eles sendo cantados na peregrinação para Jerusalém. E se envolvia no meio dos salmos os balidos de cordeiro, que estavam indo também na procissão para serem mortos. No meio disso, uma criança pergunta a um dos seus pais: pai, por que todo ano a gente faz isso? Por que todo ano nós temos que peregrinar e vir aqui? E os seus pais, e os pais dessas crianças dizem a elas: porque um dia, meu filho, o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. O Senhor com 10 pragas. E a última delas, a praga do cordeiro. Que a gente matava o cordeiro e passava nos braços da porta. Para lembrar da grande livramento que o Senhor deu ao seu povo. Por isso que nós viemos aqui todo ano e comemoramos a Páscoa. Porque o Senhor, quando estabeleceu a Páscoa, meu filho, Ele estabeleceu para ser Páscoa para sempre, perpétua. As casas eram preparadas com cuidado. Os pães deviam ser sem fermento. As ervas tinham que ser amargas. E o cordeiro tinha que ser assado da maneira correta. As donas de casa se movimentavam com seus filhos e os homens se agitavam para produzir o que era necessário para que a celebração fosse completa. A cidade estava empolvorosa. Mas, na quinta-feira dos preparos, no lugar silencioso, no cenáculo, acontecia uma cena impressionante. Um cordeiro que ainda não era conhecido, que não estava sendo preparado por ninguém, ele mesmo se preparou. Numa quinta-feira, reuniu seus discípulos, orou, partiu o pão e distribuiu entre eles, dizendo: tomai e comei. Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Não tinha plateia. Não tinha confusão. Era uma noite silenciosa. Um cenáculo tranquilo. E Jesus tomou o pão e partiu aos discípulos. Depois tomou o cálice, levantando. Disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Tomai dele todos. Na mesma noite, sua alma se angustiou tanto que ele suou sangue. Convidou os seus discípulos para se retirar ao Getsêmani e orar. E orou. Orou, angustiado, suando sangue. Sua alma estava agitada. E os discípulos? Dormiam. Não aguentavam orar com o Senhor. Logo em seguida chega o que o beija na face, Judas Iscariotes. Chega com seus soldados, com a guarda romana, a guarda do templo, porque tinha traído o Senhor Jesus. Tinha o vendido por 30 ciclos de prata. E ele, sem titubear, impedindo que Pedro tirasse, além de impedir, não impediu que Pedro tirasse a espada, mas impediu de Pedro matar em sua defesa. Se rendeu e cumpriu cabalmente seu ministério de morrer por nós. Na noite de quinta-feira, todo o julgamento atropelado por Caifás, testemunhas falsas, julgamento acelerado, sem direito de defesa, o enviam para Pilatos, e ele chega na mão de Pilatos. Pilatos tenta o salvar de todas as maneiras, porque não encontra pecado nenhum nele. É sexta-feira da Páscoa. O cordeiro precisava morrer naquele dia. E o cordeiro só abre a boca e diz: você tem toda a autoridade só porque ele foi dada do céu, porque se não tivesse sido dada do céu, você não teria nenhuma autoridade sobre mim. Só isso que ele fala. Mais nada. Não se defende, não diz absolutamente nada e se rende. Pilatos lava suas mãos diante do público com uma cena
dantesca, uma cena nefasta de colocar Barrabás e Jesus para que o povo decida entre os dois. O povo, sempre o povo, preferindo os ladrões do que o Salvador. Grita, solta Barrabás e crucifica-o. Pilatos, sem saber o que fazer, lava as mãos, entrega-o e ele é açoitado e morre. Não pode ficar naquela cruz do Gólgota, não pode ficar corpo lá, retira-os imediatamente depois que eles morrem. No meio dos dois ladrões, as 3 cruzes do Gólgota, Jesus é retirado de lá, envolto em lençóis e colocado numa tumba fria. Os discípulos ainda com medo, porque ainda é grande o alvoroço da Páscoa, não vão no sepulcro no sábado, só chegam lá no domingo de manhã. E é sobre isso, é a partir desse ponto que Lucas traz o relato. As mulheres logo cedo se levantam, à alta madrugada, diz o texto, e vão, sem saber que a maior Páscoa da história estava para acontecer. Sem saber que o que elas iam presenciar não era uma Páscoa tradicional judaica, mas era Páscoa cristã. Elas iam ao sepulcro sem se lembrar do que ele havia dito. 3 dias, eu ressuscitarei, eu reconstruirei esse templo em 3 dias. Elas não lembravam mais disso. Os discípulos estão em casa chorando, porque não se lembram das promessas do Senhor. E elas chegam para perto do sepulcro e elas testemunharam o maior evento da história da humanidade, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ao texto. O primeiro aspecto do texto, o primeiro ponto do nosso texto de hoje é a ida das mulheres ao sepulcro. Veja, eu costumo dizer que é uma ida, uma devoção sincera, mas incompleta de raciocínio. Observe, leia o texto do verso 1 ao verso 3. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Por que era aroma? Porque elas esperavam encontrar um corpo em decomposição, um corpo que se estragava, para perfumar o local, para organizar o ambiente, para tornar aquele sepulcro de Jesus um ambiente de visitação. Para que os outros, depois que elas arrumassem, os outros pudessem vir e trazer. Mas o interessante de tudo isso é o dia, o primeiro da semana. O primeiro da semana, o primeiro dia, o domingo, marca o início de uma nova era. O domingo se torna o dia do Senhor, como Apocalipse capítulo 1, verso 10, confirma isso. É o melhor dia de todos os dias, por fim chegara. O melhor de todos os dias chegara. Por que a gente enfatiza tanto aqui em Tampa BPC a importância do domingo, meus irmãos? Porque é o dia que o Senhor esmagou a cabeça da serpente e o Satanás lhe feriu o calcanhar. É o dia que nós verdadeiramente vencemos a morte. É o dia que ele não deixou nada para trás. Todos os nossos pecados foram cravados naquela maldita cruz. E o recibo agora está pago. É o glorioso dia do Senhor. É o dia de festa, o dia de celebração, não mais de morte. Porque aquelas mulheres foram na alta madrugada, com zelo, com amor, em meio a grande dor. Mas elas não tinham entendido o que a gente já entendeu. Ou, pelo menos, deveríamos ter entendido. Mas elas, sem entendimento, chegam porque achavam que Jesus estava preso na morte. As mulheres vão esperando encontrar um cadáver, mas é um Cristo vivo que elas vão encontrar. A pedra foi removida, como diz o verso 2, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor. Essas mulheres, diz o verso 10, é Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres.
Eram discípulas fiéis que sustentavam o ministério do Senhor, como diz Lucas capítulo 8, verso de 1 a 13. Elas administravam seus recursos para que não faltasse comida para Jesus, nem para os discípulos. Elas ajudavam no sustento dessa obra. Notável aqui é que, em um contexto onde o testemunho feminino tinha pouco valor jurídico, vocês sabiam disso? O testemunho feminino não tinha valor jurídico nenhum. Deus escolhe essas mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição. Deus escolheu de propósito para mostrar que no reino dele, homem não é maior do que mulher e mulher não é maior do que homem. Só tem papéis diferentes. Aplicação desse ponto. Muitas vezes, meus irmãos, amamos a Cristo, mas ainda não entendemos pouco sobre a sua obra. Ainda estamos entendendo muito pouco. Servimos com devoção, mas sem a teologia completa. A sinceridade não substitui a verdade. Aquelas mulheres eram sinceras, eram muito sinceras. De verdade, elas amavam o Senhor. Elas estavam ali por causa do Senhor. É verdade. Mas a teologia ainda era pouca. A visão completa ainda estava deturpada, estava entenebrecida. Elas iam para lá achando que iam encontrar um morto, e quando ele mesmo disse, eu viverei. Precisamos interpretar a realidade à luz da palavra do Senhor, não nas nossas expectativas. As nossas expectativas devem ser ajustadas com a realidade daquilo que o Senhor revelou em sua palavra. A gente não interpreta a nossa realidade a partir da nossa experiência, mas a gente interpreta a realidade a partir daquilo que Deus determinou que é verdade. Por exemplo, o que se esperava daquelas mulheres era que elas estivessem indo, pelo menos, com a dúvida. Rapaz, ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Será que aconteceu? Vamos lá, pelo menos, com essa dúvida. Não, elas foram certas que ele estava morto. Porque muitas vezes nós não interpretamos a realidade de acordo com a revelação da palavra do Senhor. Não devemos esperar por aquilo que ele não prometeu, meus irmãos. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições e queremos viver aqui sem lutas e sem provações. Não é a expectativa que a gente precisa ter. A expectativa é que nós teremos dificuldades, lutas, provações, mas ele estará sempre conosco, nos ajudando. Nosso mundo é um mundo quebrado, um mundo invertido, um mundo que está de cabeça para baixo, um mundo que os valores já foram todos perdidos e colocados na lata do lixo, que a gente não sabe nem mais identificar a simples natureza de um ser. Se é homem ou se é mulher. O nosso mundo está quebrado. O nosso mundo, e qual é a expectativa da gente dentro de um mundo como esse quebrado? A gente precisa ajustar as expectativas e entender. Existem coisas que acontecerão conosco, mesmo que a gente não deseje. Agora tem uma coisa. Se ele prometeu que ia ressuscitar o terceiro dia e ressuscitou, ele também prometeu que voltará. Então eu e você temos que viver com a expectativa correta. Ele vai voltar. Segundo ponto do nosso texto de hoje. Primeiro, as mulheres vão aos túmulos. Segundo, elas se enchem de espanto e agora sim recebem revelação divina. Espanto e revelação divina. Veja aí o que está do verso 4 ao verso 8 da sua Bíblia. Aconteceu que perplexas, veja, elas ficaram espantadas. A esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, olha agora a revelação divina para elas. Lembrem-se, tragam a memória de novo. Vocês se lembram que ele vos preveniu quando ainda estava na Galiléia? O que foi que ele disse a vocês? Ele disse a vocês que importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Foi isso que ele disse a vocês. Então se lembraram das suas
palavras. Vejam, o que é há aqui depois da ida ao túmulo? Um grande espanto. Elas estavam, ao invés de encontrar Jesus, encontram dois anjos. Alguém vai dizer assim, pastor, mas em outro evangelho tem um relato de um anjo só. Aí vai dizer, está vendo, pastor? A Bíblia tem contradição. Calma, queridos. Veja, a perspectiva é do narrador que está contando o fato. Geralmente, quando eu estou diante de uma cena, vou descrever o fato de uma maneira que você, que está diante da mesma cena que eu, descreveria a cena de outra maneira. Vejam, a fala é de um anjo só. O outro narrador, Mateus, podia ter visto a perspectiva de alguém que fala. Então, alguém que fala é um só. O outro aqui, o Lucas, está narrando o que estava na cena, dois. Isso não quer dizer que o relato é confuso ou que está em contradição. Isso é o contrário. Isso quer dizer que o relato é verdadeiro. Sabe por quê? Porque não importa se foi um, não importa se foi dois anjos, o relato é o mesmo. O túmulo está vazio, ele ressuscitou. Então, e lembre-se de Deuteronômio capítulo 19, verso 15, que diz que o testemunho é válido somente com a presença de duas ou mais testemunhas. Lembra-se de Deuteronômio 19, 15? Então Jesus caprichou, Deus caprichou, colocou dois anjos para cumprir a mesma lei que ele havia determinado. Só aceite se o testemunho for duplo. Por isso que existe dois anjos aqui na cena. A revelação é celestial e confirmada para aquelas mulheres. Também apareceram dois seres em movimentos, mostrando claramente que Jesus estava vivo. A mensagem central desses anjos: Jesus está vivo. A ressurreição não é surpresa, não deveria ser surpresa para vocês. A ressurreição é cumprimento. É isso que vocês deveriam lembrar, gente. É isso que os anjos estão dizendo para aquelas mulheres. O Filho do Homem aqui é a expressão que vem principalmente de Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como Filho do Homem. A testemunha é a mesma palavra do Senhor. O título messiânico, escatológico, também serve aqui como Filho do Homem. Jesus usa para falar de sua humilhação, sua exaltação. Era necessário, verso 7, que o Filho do Homem fosse entregue, fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. A base da ressurreição é a revelação que foi dada anteriormente. No Antigo Testamento, ao terceiro dia, nos ressuscitará, diz Osés capítulo 6, verso 2. Jonas também é usado como exemplo em Lucas 11, 30. Jesus disse, assim como foi em Jonas, assim acontecerá comigo. Então, existia uma série de revelações divinas circulando no ambiente já da fé cristã, e essas mulheres, esses discípulos, não esperavam que isso fosse verdade. Muitas e muitas vezes, qual é a semelhança conosco? Nós lemos esses relatos e muitas vezes ainda essa verdade não está cristalizada em nossos corações. Cristo ressuscitou. Qual é a aplicação desse ponto para nós? O problema não é a falta de evidência. Nós temos evidências documentais suficientes. Nós temos evidências testemunhais suficientes. Paulo disse, olha, 500 viram ele ressuscitado. 500 na praia. Dos quais eu sou um deles. Eu vi também. Então, há documentação, há registro. Eu sempre costumo usar esse exemplo de documentação. A nossa filosofia ocidental é baseada em Sócrates, que só é documentado por dois documentos, um deles é de Platão. E nós gostamos da filosofia socrática, porque achamos que Sócrates realmente existiu com dois documentos de comprovação. A ressurreição do Senhor Jesus, a evidência dela ultrapassa 5.200 manuscritos. Muita gente viu e testemunhou, outros registraram como os discípulos.
Então o que é que falta para nós? O problema é evidência? Não. O que falta para nós é crer. É fé nisso. Não é evidência. Evidência existe de sobra, o túmulo está vazio e não existe palavras confusas. A palavra que o Espírito traz gera na gente fé, o que é isso que a gente precisa. Aquelas mulheres receberam revelação da parte do Senhor, a revelação máxima de que o que estava acontecendo diante dos olhos dela já tinha sido profetizado muitos anos atrás, era apenas um cumprimento. E o que é que isso serve para nós? A nossa fé, meus irmãos, deve ser fundamentada na palavra revelada. Não apenas na nossa experiência. Por favor, não guie sua vida naquilo que você sente, por aquilo que você gosta. Sentimentos são enganosos, coração é enganoso. Não faça isso. Eu estou sentindo que devo fazer isso. Ou eu estou sentindo que não devo fazer. Alguém que ora assim, ele não entendeu ainda que o seu coração ainda está no corpo pecaminoso e ainda pode lhe enganar, os sentimentos podem ser falhos e nos atrair para um local que Deus não orientou. O que nós temos que fazer é pela revelação da palavra do Senhor. A palavra diz que nós devemos amar os nossos irmãos, mesmo que eu não sinta, devo exercitar esse amor. A palavra diz que eu devo perdoar aqueles que me ofendem, mesmo que eu não sinta nada sobre isso, eu tenho que praticar isso. Entende? Não é pelo que eu sinto, é pelo que eu me guio e devo me guiar pela palavra revelada. Porque de outra sorte, meus irmãos, nós vamos fazer coisas que depois nós nos envergonharemos. Teremos que nos arrepender, teremos que pedir perdão. Então a melhor coisa é guiar a nossa vida pela revelação que foi nos dada nas Escrituras. E é isso que essas mulheres aprenderam nesse dia. Elas chegaram lá e os anjos ensinaram a elas: por que vocês estão aqui? Vocês não sabem que ele não está aqui? Lembrai-vos do que vos preveniu. Lembrem-se daquilo que ele lhe ensinou. As mulheres estão recebendo uma grande lição. Elas não têm, elas e depois os discípulos, Pedro e os outros, receberão a grande lição. Elas não têm que andar por aquilo que elas sentem apenas. Elas estavam tristes, cheias de dor, mas elas têm que aprender a andar pelo testemunho. E esse é o terceiro ponto, testemunho da revelação. Veja, verso 9 e 10, que está aí na sua Bíblia. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos aos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Terceiro ponto aqui, o testemunho da ressurreição. Veja, as mulheres estavam voltando não mais tristes com a morte, mas agora espantada com o que viram. O poder da ressurreição que nos impele a anunciá-lo. Agora elas voltam, elas não têm mais medo, elas não estão mais chorando, elas estão espantadas e agora estão prontas para falar do verdadeiro evento que aconteceu. Elas não têm mais receio, o medo foi vencido, a dor foi superada, o choro acabou e agora o que elas fazem? Elas abrem a boca para falar do grande evento. Isso tem que acontecer conosco. Temos que vencer o choro, o medo, a dor, para que da nossa boca saia o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, as mulheres informaram os 11 o que aconteceu e os demais discípulos de Jesus para alcançá-los. Segundo o texto de Mateus, Jesus se encontra com uma delas e elas foram recompensadas com esse encontro pessoal com Jesus. Elas estão voltando para casa, Mateus 28 diz que elas estão correndo para anunciar para os apóstolos. O que é que Jesus faz? Jesus não precisava ter feito aquilo, mas somente para confirmar a fé delas. Jesus aparece a elas e elas, mestre, é o Senhor. Que maravilha! O Senhor agora reforça a fé delas e as envia como missionária. Que coisa maravilhosa. Aplicação para nós desse ponto.
Se eu e você cremos na ressurreição, nós devemos anunciá-la. Não tem outra coisa. Essa é a doutrina central do cristianismo. Se Jesus só tiver vindo, ficado entre nós como um homem, um Jesus histórico, um profeta muito bom, e ele não tiver ressuscitado, nós estamos perdendo tempo aqui. Fechemos essa igreja, vamos para casa, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer mesmo. Agora, se ele ressuscitou, tudo muda. Tudo volta a ter sentido. Porque todas as promessas foram cumpridas. Porque agora eu posso esperar, eu posso ter a certeza da expectativa de sua volta. Eu posso acreditar que eu não ficarei mais no túmulo, eu também ressuscitarei. Se ele ressuscitou, eu tenho esperança de agora a vida eterna e não mais temporal. Agora, se ele não ressuscitou, não tem o que nós fazermos. É desespero, é niilismo, é se entregar completamente à própria sorte deste mundo e esperar o dia da nossa morte. Mas elas não, elas foram lá, elas tinham que anunciar, elas viram. Isso torna o cristianismo uma religião de vida e não de morte. A única morte que queremos de fato é do nosso velho homem. A única morte que a gente declara no cristianismo é contra a velha natureza pecaminosa, é contra aquilo que a gente luta todos os dias para a gente ser melhor. Essa é a morte que a gente declara. Mas a morte do Senhor Jesus é para que a gente viva, porque Ele vive está. Então entenda, eu e você não podemos ser testemunhas mudas. Aquelas mulheres não foram, elas viram isso, elas testemunharam disso, elas anunciaram isso. Nós não podemos ficar quietos diante de uma tremenda verdade como essa. Mas elas deram testemunho, se carece de confirmação, então veja o que os apóstolos fizeram. Não acreditaram e foram testemunhar. Veja o verso 11, verso 12. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Se lembra de você ter a sua vida guiada pela palavra do Senhor? Eram os apóstolos. Por que será que eles não desconfiaram? Por que será que eles não lembraram? Peraí. Elas foram lá hoje de manhã. A gente sabe que elas foram lá hoje de manhã. Se elas estão dizendo isso, por que eles não lembraram que Jesus tinha anunciado que ao terceiro dia ressuscitaria? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo dominicalmente a palavra do Senhor. Está entrando por um lado, saindo por outro, e não solidifica no nosso coração. E quando vem as tempestades na nossa vida, a gente não tem palavra suficiente dentro de nós para reagirmos às provações da maneira correta. Nós precisamos entender essa missão da ressurreição. Ninguém esperava Jesus ressuscitar. Ninguém, meus irmãos. Nenhum dos seus apóstolos, nenhum dos seus discípulos esperava ele ressuscitar. Eles estão incrédulos nesse momento. Eles dizem, eu não acredito nisso. De jeito nenhum, isso é impossível. Vocês já imaginaram isso? Nenhum dos discípulos acreditaram no relato daquelas mulheres. Mesmo elas testemunhando, dizendo, eu fui lá, o túmulo está vazio. Eles precisaram ir lá para ver. Veja o que Pedro faz. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Agora ele está maravilhado porque ele viu. Por isso que Jesus disse, lembra que Jesus disse? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Quem são esses? Eu e você. Nós somos mais bem-aventurados. Não vimos, mas cremos. Louvado seja o Senhor por isso. Então veja, aquela conversa sobre ressurreição estava acontecendo e Pedro sai correndo e a palavra agora indica espanto, perplexidade, ele ficou maravilhado, admirado, espantado. Talvez é esse o caminho que a gente tem que fazer, o caminho da incredulidade para a fé.
Ele sai da incredulidade, ele não acredita no relato da mulher, mas vai para a fé. Por quê? Porque ele vê os lençóis. Não há sinal de roubo do corpo, a pedra está apenas rolada, não há dinamite na pedra, o corpo não foi levado às pressas, a ressurreição não é uma reanimação, é a vitória sobre a morte. Jesus não foi reanimado, como dizem muitos por aí, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Talvez esse é o processo de caminhada de fé que a gente precisa. A gente fala dessas doutrinas, mas às vezes a gente ainda não sente essas doutrinas como verdadeiras em nossa vida, meus irmãos. O cristianismo nosso não pode ser um cristianismo religioso, tem que ser um cristianismo experimental, que se encontra de fato com Jesus, que faz essa verdade da ressurreição transformar a nossa vida. Que investiga sim, que se aproxima sim, mas que avança na fé. O processo investigativo do conhecimento da palavra não está sendo agora aniquilado, pelo contrário, está sendo resgatado. Os anjos fizeram esse processo investigativo dizendo: vocês não se lembram do que ele disse? Os anjos não trouxeram outra doutrina, a gente não quer outra doutrina, a gente quer a mesma doutrina, investigando, conhecendo, aprofundando, mas mudando a nossa vida, se relacionando com ela, transformando a nossa realidade. Porque, de outra sorte, esse conhecimento sobre a ressurreição de Jesus é vazio e efêmero e não produz fé. Tem que produzir fé. Tem que mudar a nossa expectativa. Tem que mudar aquilo que a gente crê. E algumas aplicações finais para esse culto da Páscoa desse ano da gente. Primeira coisa, não busque Cristo onde ele não está. Não busque Cristo aonde ele não está. Cristo não está em religião morta, vazia de sentido. Cristo não está nas nossas tradições vazias, porque a gente costumou a determinar por nós mesmos como tem que ser a igreja, como tem que ser a nossa vida, como tem que ser a forma da gente se vestir, como tem que ser a forma dos hinos que a gente canta. Tudo isso tem a sua importância e a gente quer respeitar o princípio regulador do culto, a palavra de Deus que sendo exposta é verdade. Mas tudo isso, se não produzir vida, é legalismo barato, é moralismo sem sentido. Se tudo isso não muda a gente, nós estamos com aquela alma católica dos evangélicos, que vem para o culto de Páscoa e enche o culto da Páscoa porque é um evento extraordinário do calendário. Não, a nossa Páscoa é todo dia, a nossa Páscoa é toda hora, a nossa Páscoa é todo domingo, é o primeiro dia da semana. Nós devemos vir aqui louvar e glorificá-lo, exaltá-lo mais e mais, todo dia. Porque senão nós estamos praticando mero ritualismo barato de religiões passadas. Nós não, nós fomos chamados para estar com o Cordeiro o tempo todo, não só na mesa do domingo, mas o tempo inteiro, caminhar com Ele, porque vivo Ele está. Isso é mudança de vida, isso é perspectiva renovada. Eu não venho somente aqui no domingo, me refaço, e na segunda-feira vivo como um ímpio lá fora, com palavras torpes na minha boca, com sentimentos equivocados contra os meus irmãos. Porque eu tenho uma religião apenas dominical, apenas semanal. Não, a Páscoa vem, Jesus ressuscita, ele morre, ele ressuscita, ele crava a dívida na cruz para que eu e você tivéssemos vidas diferentes e transformadas. Louvado seja o Senhor por isso. Porque ele nos deu a oportunidade de viver uma religião verdadeira e não uma religião morta. Segunda coisa, creia na palavra de Cristo. Ele prometeu, e ele cumpriu, e ele reina. Por favor. Nós, às vezes, vemos uma incredulidade inexplicada. Nós, às vezes, vivemos como o Deus da gente não tivesse poder. Quer ver a nossa incredulidade? A gente pede para orar por uma coisa, Deus faz, e a gente não agradece, e a gente, às vezes, ainda desconfia da maneira que ele está fazendo. Não está tão bom, não. Estou citando um exemplo simples e prático. Então nós precisamos
definitivamente viver pela fé nessas verdades que nos foram anunciadas. O Senhor disse o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide por todo o mundo, fazei discípulos, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é promessa. E a gente vive como não tivéssemos a presença dele o tempo inteiro. Então, creia na palavra do Senhor. Ele é o mais interessado de ver sua obra avançar, de ver sua vida modificar, de ver você avançar. Ele é o mais interessado nisso. Agora, às vezes, o que nos limita é a nossa incredulidade nessa palavra. Meus irmãos, eu me lembro de Jeremias, capítulo 11, verso 29, se não me falha a memória. Eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Deus é um Deus que quer o nosso bem, quer que a nossa vida esteja sempre diante dEle, em relacionamento comunal com Ele, o tempo inteiro. Então a ressurreição nos convida a buscar Cristo no lugar certo, convida a crer na palavra, mas a ressurreição nos convida a viver à luz dessa grande verdade. A ressurreição propõe para a gente nova vida e não vida antiga. Nova vida significa vida renovada no poder dele, para viver como ele, para a glória dele, desfrutando dele, sem desprezar o corpo dele, que é a igreja. Veja, a ressurreição nos convida a uma vida de esperança. Veja, se ele cumpriu na ressurreição e morreu e ressuscitou, o que ele não fará conosco a partir de agora? Qual é o poder que o limita? Qual? Qual? O poder de transformar você e a mim? Nós não somos mais poderosos do que ele. O problema é que a gente só precisa se submeter a ele. Isso é difícil. Isso vai contra o nosso orgulho. Isso ataca a nossa vaidade. Se entregar e se render e deixar que ele trabalhe na gente é algo que poucos de nós, infelizmente, temos tido a coragem necessária para fazer. Porque é negar a si mesmo. É tomar a nossa cruz e seguir. Isso é difícil. Isso a gente não quer. A gente quer o caminho, às vezes, mais fácil. O caminho de arrumar justificativas para não fazer aquilo que a gente deveria. Então a gente é craque nisso. A gente arruma justificativas facilmente. Ah, eu não fiz por causa de fulano. Ah, eu não fiz por causa de Beltrano. Ah, eu não fiz porque o horário não deu. Ah, eu não fiz por causa disso. A gente tem toda a habilidade do mundo e nos falta a habilidade de dizer assim: Senhor, transforma-me. Modifica a minha vida. De verdade. Eu não quero mais. Eu não quero mais ser assim. Eu tenho, toda vez estou pregando a respeito da ressurreição, eu tenho um sentimento que me invade essa semana inteira. Por que, Senhor? Por que, Senhor, que eu não me rendo como deveria? Porque entenda, se ele teve poder para não despertar de um sono, mas vencer a morte. Veja, é um poder de vencer a morte. Qual é o poder que ele não tem para mudar a minha vida? Qual é? Então, a ressurreição nos convida a viver uma vida de esperança, uma vida nova. A ressurreição é a mudança dos nossos maus hábitos, agora se parecer com os hábitos dele. E todo domingo, domingo de ceia principalmente, mas todo domingo nós temos essa chance. Por que vocês acham que a gente bate tanto no domingo aqui? Venham, não falte. Venham. Porque esse dia é um dia memorial, é um dia de relembrar, é um dia de trabalhar na nossa vida para que a gente possa agora ser diferente à maneira que ele quer. Todo domingo é dia de lembrar da libertação especial que nós tivemos. Agora a ressurreição nos impõe outra coisa: a necessidade de cumprirmos a missão. O que aquelas mulheres fizeram quando viram a ressurreição? Elas correram e foram fazer o quê? Anunciar a ressurreição. Nós, como servos do Senhor, temos a obrigação de anunciar a ressurreição. Não é só no domingo, não.
é todo dia. Se nós testemunhamos da ressurreição, se nós acreditamos na ressurreição, temos que falar dela para todo mundo. E, por favor, não se engane com aquele tipo de pensamento que eu prefiro testemunhar do que falar. Seu testemunho, eu já disse aqui, já expliquei aqui, seu testemunho não me explica como Jesus é o nosso Salvador. Seu testemunho não diz como Jesus venceu a morte. Não diz como ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, do meu pecado. Não diz. Seus bons comportamentos, seus bons hábitos não chega à mente das pessoas. Você precisa abrir a boca e dizer: nós fomos criados à imagem de um Deus que era santo e perfeito, nós caímos e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo é pecador. Todos nós somos. Mas graças a Deus eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus, nosso Senhor, encarnou, assumiu o nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, morreu na cruz, ressuscitou. E agora, se você crê nele, você pode ter vida nele e também superar os seus pecados. Como é que um testemunho de vida diz tudo isso que eu acabei de dizer? Então abra sua boca. Nós não precisamos de agentes secretos, nós precisamos de pessoas que testemunham, que dizem o que está vivendo, que dizem o que está acontecendo. Aquelas mulheres disseram: olha, eu vou dizer para vocês, eu cheguei lá e o túmulo estava vazio. Se os outros vão acreditar ou não, problema deles. Mas eu tenho que dar minha parte, eu tenho que testemunhar. E nós devemos sair daqui com a profunda gratidão em nossos corações. Olha, todo domingo tem que ser um domingo da gente jogar o fardo aqui e ir embora mais leve para casa. Todo domingo é um domingo de alegria. Todo domingo é um domingo de renovo. Todo domingo é um domingo de eu deixar meus fardos aqui, das minhas lamentações, as minhas preocupações, e voltar para casa mais alegre. Porque todo domingo a gente relembra essa mensagem poderosa. Ele está vivo. O túmulo está vazio. E a cruz está vazia. Não tem ninguém mais na cruz, não tem ninguém mais no túmulo, para que o céu esteja cheio e seu coração dominado por essa expectativa do reencontro com Ele. A música dos vencedores com Cristo. Eu acho que é Vencedores por Cristo. Estou ficando velho. Diz assim: quando Ele voltar, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e definitivamente tocarei o seu corpo. Essa é a expectativa da minha vida. Essa tem que ser a expectativa da sua vida. A vida que busca se encontrar com Jesus. Eu e você devemos estar pronto para agora. Porque a pergunta que ecoa dos anjos é: por que vocês buscam ele entre os mortos? O Deus de vocês não é vivo? Por que vocês se comportam como vocês tivessem um Deus morto? O Deus de vocês é um Deus vivo. E muitas vezes nós nos comportamos como se estivéssemos servindo a um Deus que está numa parede, numa estátua, ou então sepultado em um túmulo. Não, ele está aqui agora conosco, celebrando. E por isso que a expectativa é: oh, Maranata, vem, Senhor Jesus. Não haverá mais noite quando ele vier. Não haverá mais insônia. Não haverá mais dor. Não haverá mais sofrimento, preconceito, morte. Nada. Tudo estará passado por causa daquela Páscoa, maior Páscoa da história, quando ele foi morto e ressuscitou. Viva nessa expectativa, na expectativa da volta dele. Por que vocês buscam ele aonde ele não está? Busque ele vivo.
Ele é o Filho do homem glorificado. Cristo vive e isso tem que alegrar os nossos corações de maneira definitiva. O túmulo vazio não é uma evidência histórica, é um chamado urgente à fé viva nesse Deus que é maravilhoso e que cuida da sua vida e da minha. Cremos nisso. Vivamos para isso e para a glória do Deus Todo-Poderoso e o bem das nossas vidas. Amém? Vamos celebrar.